Olá, bem-vindos ao programa Às 14h. Eu sou a Julinha Ares, com você aqui. Hoje nós vamos falar sobre o mês de janeiro, onde se comemora o mês da saúde mental. Quero saber como é que está a sua saúde mental, você anda bem? Como é que estão os seus pensamentos, como é que estão os seus sentimentos, isso é muito importante. E para os homens e para as mulheres, a gente costuma falar muito, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente acha que é só para as mulheres, mas não é, é para os homens também. E por isso, trouxemos hoje aqui no programa um homem e uma mulher para falar sobre saúde mental. Você não pode perder, já vai começar. Bom, como eu já falei para vocês, né, na abertura do programa, a gente comemora agora em janeiro o mês da saúde mental e trouxemos hoje ela, que já é figura da casa, a Camila Custódio do consultório emocional, que veio bater o cartão dela mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, Ju. Ao lado da Camila, Thiago Caxias, que já esteve no programa um dia, porém sozinho, mas a gente decidiu trazer ele dessa vez. Ele é psicólogo, psicanalista. E o Thiago está aqui junto com a Camila para a gente falar desse assunto tão importante. Obrigada, Thiago. Seja bem-vindo. Obrigado, estou lisonjeado com o convite novamente. Muito obrigado. Ah, imagina, a gente que agradece, né? E agora nós temos bastante assunto para falar. Trouxemos um homem para falar dos homens, como os homens se sentem nada... Um homem para representar os outros homens, né? E a Camila, que é a nossa terapeuta aí, de estar sempre aqui com a gente sempre falando sobre saúde emocional, saúde mental, né? Camila, quando é que surgiu a campanha Janeiro Branco? Você pode contar um pouquinho pra gente? Com a intenção dela também? Sim, a campanha Janeiro Branco é uma campanha de incentivo aos cuidados de saúde mental e emocional. Ela surgiu aí está entrando no 7º ano aqui no Brasil, surgiu com um grupo de psicólogos aí, né, os colegas do Thiago, lá em Minas Gerais, com o objetivo de trazer à tona a discussão sobre esses cuidados e quebrar o estigma, né, o paradigma em torno da saúde mental e emocional. É um movimento brasileiro. É um movimento brasileiro, mas que vem aos moldes, né, Thiago, do movimento que já existe no exterior, porém aqui com o nome de Janeiro Branco. Isso, na realidade ele surgiu, esse movimento surgiu na Inglaterra, se não me engano, né? E justamente para também desmistificar toda a questão de que a saúde mental, ou quem não está com essa saúde mental bem estruturada, está louco, né? Então também é para tirar, para afastar essa questão da loucura, desses estigmas, desses paradigmas criados, né, ao longo do desenvolvimento da humanidade. E qual é a diferença de saúde mental, se os dois puderem responder, né? Qual a diferença de saúde mental e saúde emocional? Porque a gente parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Me permite? Claro, vai lá, licença, qualquer coisa complementa. Bom, são termos muito parecidos e também os significados, seus significantes também são parecidos. A saúde mental está mais vinculada nas questões que dizem respeito a nós mesmos, eu para comigo mesmo, né? E a saúde emocional, ela está mais relacionada com o outro, como eu me lidou com o outro. Como eu me comporto como a sociedade. Com a sociedade. Os colegas de trabalho, Exato, no trânsito. Exatamente. Se eu estou bem comigo mesmo, eu vou justamente levar ao outro coisas boas, então, coisas se a minha saúde interessantes. mental, né, minha saúde de eu estar bem comigo mesmo, ela vai boa como se ela tá a mãe, se ela tá bem. Se ela tá equilibrada, vai trazer equilíbrio pro filho e para as pessoas que a cercam. Para a saúde emocional, que é o lidar com a sociedade, né? Exatamente. Se tu tá desequilibrado, não tem como trazer equilíbrio ou dividir equilíbrio junto com os outros, ou para com os outros. Isso. Eu acho que uma forma também mais fácil, às vezes, de ser interpretada é assim. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de questões relacionadas ao nosso cérebro, neuroquímico. E por isso, muitas vezes, é tão difícil a própria pessoa que está sofrendo de um transtorno mental perceber que isso está sendo impactado na vida dela. Então, por isso que, sim, precisa do feedback do outro. Já a saúde emocional, né, pode ser interpretada como a forma como eu faço a gestão dos meus sentimentos, das minhas emoções com o outro, no convívio, enfim, nos meus relacionamentos, tá? Tanto é que as doenças de cunho mental são aquelas relacionadas ao cérebro. E a saúde emocional, as doenças emocionais, são aquelas que muitas vezes a gente pode chamar de psicossomática, né? Que é quando eu não sei lidar bem com as minhas emoções e eu acabo adoecendo o meu corpo.
Ah, reflete no corpo. Já ouvi falar muito disso, né? A famosa somatização. Sim, A psicossomática. A psicossomática. E Camila, já que você entrou nesse assunto de gera esse desequilíbrio, né, emocional, né? Mas eu acho que todos nós, né, já para não a gente também ser um pouco bem sinceros aqui, né? Acho que todos nós já tivemos algum problema relacionado à nossa saúde mental e emocional, não? É normal ou não? Por exemplo, tem épocas que a gente tem algum sentimento de tipo assim, de estresse, por exemplo, não deixa de ser relacionado à tua saúde emocional? Sim, né? sim. Então todo mundo tem isso, não é? Então porque quando a gente fala de saúde mental e também saúde emocional, a gente vê como muito distante, assim, tipo, da gente. E não, a gente também sente isso. Somos humanos, né? Com certeza. Sofremos o tempo todo o impacto das nossas relações e do ambiente onde a gente está inserido. Então, se a gente vive num contexto, uma sociedade doente, por consequência, a gente vai refletir aquilo. Né? E eu acho importante a gente falar que a gente, por ser influenciado pelo meio, pela fase da vida, pelos os acontecimentos, então a gente vai ter determinadas doenças, né, que vão se desenvolver ao longo do tempo. A gente precisa estar atento e não normalizar, né, Thiago, não normatizar que, por exemplo, eu estar com enxaqueca todo dia, isso é normal, eu ter insônia, isso é normal, eu ter, né, problemas intestinais. Gastrointestinais, isso é normal. Isso é o meu corpo falando que tem alguma emoção sobrecarregada em mim e daqui a pouco eu desenvolvo um transtorno mental por conta desses excessos e dessa negação, digamos assim. Interessantíssimo falar isso, porque essa negação, ela justamente acaba fazendo com que nós não tenhamos dificuldades de assumir essas manifestações somáticas, né? E o mundo nos ensina a suportar isso, né? Através de discursos como o fraco, o forte, né? Então, essas éticas mundanas acabam fazendo com que a gente não perceba esses sinais do corpo, né? O corpo falando, né? A psicossomática. Então, é muito importante nós sermos verdadeiros conosco mesmo, para que a gente possa, a partir daí, perceber esses sentimentos e procurar ajuda qualificada. Por exemplo, eu já ouvi uma frase que se você ficar mais de 3 dias com algum problema, com alguma dor, né, ou com a dor emocional, uma dor física, você tem que procurar ajuda, você é obrigado a procurar ajuda, que só vai piorar, né? Ficar mais de 3 dias, né? Até a febre, fala, se tiver 3 dias, febre mais do que 3 dias, corre procurar ajuda, porque é grave, né? Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Exatamente. Mas eu acho importante falar sobre isso, Ju, porque assim, se a gente tem uma dor de dente, tu não suporta ela em 3 dias, tu vai buscar ajuda médica. Se tu tá com sofrimento emocional, por que você precisa suportar por meses algo que te incomoda? Ou até por anos, ou até por anos. E aí as pessoas costumam usar aquilo, daqui a pouco passa, né? Não passa. Eu acho que se você não resolve algo, ninguém vai resolver pra você. Vai ficar ali, né? Sem dúvida. E a gente convidou o Thiago também aqui, ele que é psicólogo, psicanalista, e é homem, né, Camila? É uma coisa muito importante também a gente falar da saúde mental dos homens, porque o homem, ele se cuida menos que a mulher, né? Ou não? Depende. Bom, fala aí pra gente, Thiago. Acho que os dois não se preocupam muito. Entretanto, eu percebo em clínica que sim, os homens, em função desse discurso machista, do discurso que agora estamos comentando. Homem não chora, né, homem não chora, homem não sente dor, homem aguenta, é frescura. Bom, aí vamos com os termos, né? Não quero utilizar esses termos mais esdrúxulos como, né, fraco, o homem, ele é... Isso é frescura. Uma frescura, né? Isso aí, então, realmente ou, isso né, afasta. aquela frase bem antiga, seja homem, para com isso. Isso, o homem, exatamente. Então isso realmente faz com que o homem não procure ajuda. E os homens sofrem muito, tanto quanto as mulheres. No quesito sofrimento aqui não cabe mensurarmos, mas sim nós analisarmos que o homem também, em função desses discursos, ele não procura psicoterapia, ele não assume as suas verdades, né? Ele cria mentiras para poder suportar toda essa dor e viver nesse padrão masculino que rege ainda hoje.
que a sociedade acabou impondo, né? Ele segue até hoje. E nisso, eu acho que entra também a questão da violência doméstica, não é? Não sei se talvez eu esteja errada, mas, por exemplo, o homem que chega em casa e bate na mulher, na esposa. Ele é um homem, possivelmente ele não está com a sua saúde mental ou emocional bem. Com certeza ele não está. Porque uma pessoa que está bem não vai bater na outra? Com certeza. Mas aí nós temos que ampliar esse quadro. Não só o homem, mas também a sociedade, né? A sociedade é o que chama atenção para a mulher também. Porque nenhum dos dois está bem. Os dois estão adoecidos se estão no relacionamento abusivo. Né? Num ciclo de dependência emocional e abusiva. Então, se o homem, com certeza está doente, o reflexo de uma sociedade doente, a mulher também está, por estar suportando isso muitas vezes. Um exemplo que a gente teve essa semana que passou foi o caso, não sei se vocês chegaram a acompanhar, do Nego do Borel, que é um artista, e da namorada dele, a Duda Reis, né? Estavam juntos há 3 anos e ela, no dia 24 de dezembro, pegou o celular, pegou o cachorro, foi dar uma volta e nunca mais voltou para casa, foi para casa dos pais, onde ela decidiu terminar com ele e não falar mais com ele. E agora ela decidiu se abrir para o mundo e falar tudo que ela viveu. E ela contou absurdos de relacionamento abusivo que ela viveu com ele, que ela apanhava dele, ele bateu nela. Ele também, ao mesmo tempo, ele dizia pra ela é linda, ela é uma mulher linda, e é uma boneca. E ele dizia pra ela assim, se você sair daqui, ninguém vai te querer, ninguém vai querer ficar com você, só eu te quero. E isso foi gerando medo nela, ele foi repetindo isso pra ela, e antes dela ele já bateu na ex-namorada dele. Antes da Duda Reis, né? Então ela contou uma série de episódios do que tinha acontecido com eles, no relacionamento deles, e de que ele a convencia de que ela estava errada na situação de ela se colocar e falar que ela não estava bem, que ele não podia bater nela, e ele dizia, não, você está louca. E ele traía ela perguntava o porquê da traição, né, se realmente era verdade. Ele dizia para ela que não, você está louca, onde é que você inventou isso? Nunca vou te trair. Mas ela sabia que ele estava traindo ela. E aí ele a convencia de que não, ou a convencia de que estava tudo bem, tudo certo, mas não estava, e ela sentia. Então foram 3 anos de sofrimento para os dois, né? Porque, principalmente para ela, que era vítima, e ele que era o agressor dela. Porque um cara assim não é bem. Se ele bateu na ex-namorada antes, e ele bateu na Duda, no caso, com quem ele vivia, é um cara que está doente mentalmente, né? Interessante, né, tu colocar isso, Ju, e porque aqui tu trouxe pra gente 2 cenários em que o homem age e em como a mulher age nos seus processos de purificação. Vou te interromper porque a gente vai pro break e aí depois a gente volta com esse assunto e você acompanha a gente daqui a pouquinho, tá bom? Se você está precisando fazer o emplacamento do seu veículo 0 km, a transferência ou o seu licenciamento anual, procure o despachante da sua cidade para realizar no seu próprio escritório a emissão e a atualização desses documentos. E uma novidade, você ainda pode parcelar seus débitos em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Evite filas e ganhe tempo. Procure um despachante mais próximo de você. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar-condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar-condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar-condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. A vida é sempre cheia de aventuras, mas
toda convivência, regras tem que ter. Pra um trânsito melhor, adote uma postura. Quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida. E pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é a melhor saída. Por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesc, é essa nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, será um não. Essa é a nossa esperança. O ano de 2020 foi de muita superação. Vivenciamos um momento único na história do nosso país. Realmente não foi fácil. Mas a esperança, a dedicação e a alegria sempre estarão juntos de nós. Conquistamos muito nesse ano, mesmo com todas as dificuldades. 2021, entraremos mais fortes, confiantes e experientes. Nós da Adotesc desejamos a você, cada cidadão catarinense, um Feliz Natal, de muita paz e prosperidade. E juntos faremos 2021 o ano espetacular para cada um de nós. Voltamos com o programa Às 2 da tarde. A gente está falando hoje sobre saúde mental. Mês de janeiro a gente comemora o mês dos cuidados com a saúde mental. Estávamos falando sobre o caso da Duda Reis e o Nego do Borel, que a Duda deu no pé, ainda tarde demais, né? Tarde demais, mas ainda bem que ela saiu de casa. O Thiago estava exemplificando aqui pra gente, estava falando sobre esse relacionamento abusivo que ela vivia com o Nego do Borel. Thiago, vou deixar você à vontade para falar. Como antes tu muito bem colocou, né? Aqui tu colocou posições e representações específicas do homem e da mulher em sociedade. Né? A mulher se colocando numa situação subalterna e sendo colocada pelo homem, né, através do poder que ele exerce sobre ela, né, Camila? Então é uma situação muito complicada realmente, porque os discursos fazem com que um reaja de uma forma sobre o outro, né, através de agressões, de assédios morais, de assédios sexuais e patrimoniais também, né, Camila? Com certeza. Eu gosto sempre de salientar na dinâmica de um relacionamento abusivo, não existem culpados. Existe uma retroalimentação dessa dinâmica, né, tanto dela quanto dele, onde os dois são responsáveis pela manutenção dessa relação. Então, assim, quando um resolve assumir a responsabilidade de romper esse ciclo, aí acontece como ela, que tantas vezes a família veio à tona, esteve aí nas redes sociais dizendo que ela estava sendo abusada, que ela vivia um relacionamento abusivo, mas devido à dinâmica que já estava ali determinada, sendo alimentada por ela também, ela ia a público e dizia o quê? Que não era verdade, rompeu o relacionamento com o pai algumas vezes. Então tem toda essa, né, essa bagunça, né, emocional que faz parte desse processo de dependência. Mas a gente precisa salientar que não existem culpados. Até para a pessoa não se sentir culpada, né, nem o agressor e nem a vítima. Né? Existem responsáveis, porque estamos falando de pessoas adultas que fazem escolhas diariamente, e essas escolhas são reafirmadas dentro do seu processo de vivência. Sim. Então, né, você que às vezes vive um relacionamento abusivo, não sabe que está vivendo, né, ou às vezes sabe. Lá no fundo você sabe, tipo, né, a partir do momento que você não pode fazer a sua escolha, que você não pode, né, eu não gosto disso, mas eu sou obrigada a fazer isso. Isso já é pelo outro eu sou obrigada a fazer isso. Sim. Isso já é abusivo, né? Sim, como tu bem colocaste, o Nego do Borel, ele usou e usa do seu status, da sua posição como homem e como artista para assediá-la.
E ela segura essa situação ou mantém essa situação por vários motivos, pela família, pelos filhos, né? Então, aqui, como a Camila falou, não há culpados, há responsáveis. Cada um tem 50% de responsabilidade nas escolhas as quais fazem com as suas relações. Então, não tá bom o relacionamento, não tá saudável, você deixou de ser você. Não tem que manter um relacionamento, a outra pessoa não vai mudar, né? Então, caia fora enquanto há tempo, né? Pela sua saúde mental, caia fora. Procure a Camila, procure a mim e vá se conhecer. Exatamente. E vá se conhecer. Vai fazer uma terapia, Claro. vai tentar se entender, né? Isso. Mas voltando ao assunto sobre a saúde mental, Thiago, ele ou ela não saberia dizer sobre ela, mas ele é uma pessoa que tem problemas, distúrbios mentais, para fazer o que ele fez com ela ou não. Ele não está com a sua saúde bem equilibrada. Ele não é meu consulente e eu não estive com ele dentro do consultório, né? Seria muito raso eu dizer que ele tem um distúrbio, né? Não poderia afirmar, né? Mas o que a gente pode aqui perceber é o comportamento social. Né? É isso que a gente pode trazer, né? A forma como ele se manifesta, né? Através das relações dele, através do trabalho dele, enfim. Então, se ele está bem consigo ou não, a gente desconfia que não, né? Porque justamente ele agrediu uma mulher, a sua companheira, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Eu acredito que quando se fala de saúde mental e emocional, muitas mulheres não conseguem identificar, eu vejo isso é bem comum no consultório, elas não conseguem identificar a dinâmica de um relacionamento abusivo porque elas não apanham. Ainda tem muito esse filme. Então, assim, não é abusivo porque eu não apanho, mas de quantas coisas eu sou privada, né? Estou nesse lugar de privação, seja financeira, seja emocional, seja de roupa, seja de liberdade, de vir, de sair, de rede social, entende? Então, isso é muito importante a gente salientar. E sobre saúde mental e emocional também, independente da dinâmica da relação, a gente está falando aqui de relacionamento abusivo e que ambos são responsáveis, né, pela dinâmica dessa relação. O mesmo vale para qualquer relacionamento, né, que esteja passando por alguma dificuldade, alguma questão disfuncional. Né? Os dois são responsáveis pela manutenção e pelo bem-estar daquela relação. Ju, me permite ratificar, Camila, também. O relacionamento abusivo, mulheres, ele é uma espiral. Não é um ciclo. Então isso vai aumentando e vai tornando dimensões cada vez maiores até chegar em agressões ou a morte. Tem uma frase bem fria para o momento, né? Que mas é talvez assim, seja propícia. Talvez seja verdadeira, bem fria, mas eu digo bem... Coerente, né? O limite é você que dá. Sim. Para isso você tem que se conhecer. Sim. E tem que ser verdadeiro consigo, porque a partir daí eu ofereço o melhor para mim e para o outro. E para o outro também, né? É porque o outro é meu espelho, né? Ele é reflexo da minha relação. Exato. E como identificar aqui, voltando para o assunto, tirando um pouquinho do Borel de lado, relacionamento abusivo, né? Tem muita coisa pra gente falar, mas como a gente está falando sobre aí Janeiro Branco, como identificar se eu estou doente, quais os sinais de que eu estou doente, que a minha saúde mental não está bem, está adoecida? Então, eu vou começar e o Thiago complementa, pode ser? Eu acredito que assim, como eu falei anteriormente, para a saúde mental estar relacionada diretamente a algumas funções neuroquímicas do cérebro, então a gente está falando de transtornos, né? Então temos transtornos alimentares, temos transtornos de personalidade, temos transtorno obsessivo compulsivo e muitas vezes eu não consigo perceber isso, mas eu recebo feedback do outro, né? Quando eu estou falando de saúde emocional, eu preciso também estar atento à mudança que ocorre em mim, nos meus sentimentos, no meu corpo, no meu comportamento. Então vamos ficar atento a se estou dormindo demais, se estou dormindo de menos, não dormindo, perdendo o sono, se estou comendo demais, se estou comendo de menos, se estou com algum taquicardia, palpitação, ansiedade, medos, exatamente, a ansiedade. A ansiedade, ela é mental e reflete no nosso emocional. No momento que eu desenvolvo, né, fobias e acabo me privando, porque o que o transtorno mental faz? Ele acaba te levando para o isolamento, né? E aí impacta na minha saúde mental, no meu relacionamento com o outro. Thiago, pode complementar aí. Perfeito. É muito importante a gente entender que talvez
não seja muito fácil nós percebermos por nós mesmos os sintomas, e sim o outro Perceber nos conduz. na gente. Normalmente a pessoa que tem depressão, por exemplo, crônica, ela é conduzida, Sim. né? Ela não vai procurar ajuda, né? Ela é conduzida, é levada por um parente próximo, né? Então, estar atento aos sinais é muito importante, mas também assumir as suas questões, né? Assumir as suas fraquezas, entre aspas, né? Assumir as suas impossibilidades, as suas incapacidades, pedir ajuda. A gente fala tanto em ser uma pessoa humilde, mas na realidade a gente não é tão humilde quanto a gente acha que é. Principalmente falando com relação à saúde mental. A gente, como nós estávamos falando anteriormente, a gente sempre protela, né, essa questão. Procrastina e se coloca num lugar de Procrastina. prepotência, né? Tipo, você Exato. precisa de ajuda, eu não. Né? Você Exatamente. precisa de ajuda e eu não. Aham. Então, isso é uma coisa que é bem evidente, assim. Sobre a saúde mental, no caso de depressão, especificamente, eu gosto muito do Andrew Solomon, que é uma referência em depressão, e ele fala o seguinte: o oposto da depressão não é a felicidade. O oposto da depressão é a vitalidade. Então, quando eu sei que tem alguma coisa errada? Quando eu não tenho mais energia para fazer aquilo que eu normalmente faria que me dava prazer. Eu não consigo levantar da cama para ir trabalhar, eu não consigo me arrumar, tomar banho, não tenho energia para ir para o trabalho, não quero me relacionar, não quero me alimentar, não quero fazer atividade física, que eram coisas que antes eu fazia tranquilamente, isso me dava prazer. Acho que enquanto saúde mental e emocional, a gente tem que desmistificar essa coisa de que eu tenho que estar feliz o tempo todo, né? As dores, os conflitos, os dissabores fazem parte da vida. Então, eu ter saúde mental não quer dizer que eu esteja, né, e emocional em dia, entre aspas, não quer dizer que eu sou uma pessoa feliz e que eu estarei o tempo inteiro contente. Não, mas se eu tenho saúde mental e emocional, eu consigo enfrentar os desafios da vida, as adversidades, eu tenho uma resiliência maior para não cair em adoecimento. Acho que isso é bem importante. E como ajudar uma pessoa que a gente percebe próximo a nós, alguém da família, um amigo, ou até um colega de trabalho, que essa pessoa não está bem emocionalmente ou até mentalmente? Como que a gente faz para ajudar uma pessoa dessa? O que a gente deve fazer? Qual o primeiro passo? De novo, acho que a humildade de se dar um pouco. A gente está sempre pensando só no nosso, né? No eu, no meu, nos meus filhos, nas minhas coisas, nos meus desejos. Talvez se emprestar um pouco, empreste o silêncio, acolha, sente com a pessoa, ouvido, se interesse pelo outro, ouça o outro. Isso falta muito na nossa sociedade. Empatia, Ótimo, pode ser. se colocar no lugar do outro, porque quem não Sim. sabe, empatia é se colocar no lugar do outro. Sim. Eu acredito que essa coisa da escuta, né, é importante. E quantas pessoas estão Sem adoecendo? julgamentos, né, Camila? Que é muito importante. Sem julgamentos. Muito importante. Sem querer apontar uma resposta, uma solução para o problema que é do outro, ele tem que encontrar a melhor escolha. Sim. Agora, eu acho que sim, quando a pessoa está em depressão, ela precisa de uma intervenção psicossocial. Então, assim, para sair desse lugar, né, de uma forma mais rápida e mais saudável. Porém, a gente não pode, como o Thiago falou, falta a questão da humildade, porque a gente está num momento tão egocêntrico, né? A gente vive no nosso umbigo, no nosso ego, e quantas pessoas estão adoecendo ao nosso redor e a gente não se dá conta, não percebe. E aí, daqui a pouco, a gente tem ali, mas o fulano se suicidou. Como assim? Né? Como assim se suicidou? Eu era tão feliz, estava sempre rindo. Por que a gente não percebeu? Onde estávamos? Não é uma questão de querer colocar a culpa no outro e dele não perceber. Mas qual é a nossa disponibilidade para realmente estar aberto, sensível, né, e presente nos nossos relacionamentos? Né, disponíveis para estender a mão, o ouvido, sem julgar. A gente precisa sair desse lugar de que depressão é frescura, que é ausência de Deus, que o homem, principalmente, é cultural, essa questão de se está com problema vai se tratar no bar, né? Sim. Então, cerveja não é medicamento, né? Suicídio não é covardia. Então, nós precisamos nos colocar diferente, quebrar esse estigma, que é para justamente poder se tratar e se curar. Camila, rapidinho, nosso tempo acabou já, o assunto é muito importante, muito, muito amplo, né? Camila e Thiago, quais são as redes sociais, contatos de vocês, que a gente possa chamar vocês aí? Bom, o pessoal já sabe. @consultório emocional. @consultório emocional. E é isso, né? manda um direct. Manda um direct pelo WhatsApp 48 99139 2502, mas também vai aparecer ali
No próprio Insta tem o contato. Tiago. Meu contato no Instagram é Thiago Caxias Psicólogo. Sem H? Sem H, normal, Thiago Caxias Psicólogo. Meu telefone de contato WhatsApp é 489-9146-7477. Estou à disposição e agradeço muito o convite de estar com duas mulheres inteligentíssimas e fantásticas. Bendito entre as mulheres, muito obrigada. É um privilégio. Viu? Aproveita, viu? Aproveita. Gente, um beijo, até o próximo sábado. Bora cuidar da nossa saúde mental nesse mês de janeiro? Então tá certo, tá? Beijinhos e até a semana que vem.